Hoje, vamos mergulhar numa verdadeira arquitetura da influência, uma metodologia para extrair informações não pela força, mas sim pela engenharia da vulnerabilidade. Bem-vindos ao confessionário. Agora, imagine só. E se existisse um método capaz de fazer qualquer um revelar seus segredos mais guardados, sem que fosse preciso fazer uma única pergunta direta? Isso não é ficção, não. É a aplicação precisa de princípios neurocomportamentais. O princípio fundamental é este: a informação não se toma, ela é concedida. A chave não está na pressão, mas no que chamamos de vulnerabilidade estratégica. É como se, em vez de arrombar uma fechadura, a gente recebesse a chave. O objetivo é criar um ambiente onde a confissão se torna o caminho mais lógico e inevitável. Vamos para a primeira sessão, o confessionário. Aqui vamos analisar como a reciprocidade emocional é usada para transformar qualquer conversa num campo de extração de dados, onde só uma das partes, e apenas uma, controla todo o fluxo de informação. A eficácia de tudo isso não se baseia em intuição, mas em ciência pura. Seção 2. Hackeando a confiança. Agora vamos dissecar os gatilhos neurobiológicos que governam a confiança e a vulnerabilidade humana. O mecanismo central de tudo isso é o chamado efeito de Díade, documentado por Sidney Joard. E o que é isso? Bom, é basicamente um impulso biológico que nós temos para manter o equilíbrio social. Quando alguém nos conta algo íntimo, nosso cérebro sente que tem um débito neurológico, uma compulsão para quitar a dívida com uma revelação de valor parecido. No fim das contas, uma vulnerabilidade que já vem programada no nosso sistema. E esse processo todo acontece num ciclo, um loop de reciprocidade bem controlado. Passo 1. Você introduz uma vulnerabilidade, que pode ser real ou, de forma ainda mais eficaz, fabricada. Passo 2. O sistema de defesa do alvo é desativado na hora, porque a ameaça que ele percebia foi neutralizada. Passo 3. Isso cria um vácuo de confiança, um espaço que pede para ser preenchido. E aí vem o passo 4. O alvo, sentindo a pressão do efeito de Díade, é quase que forçado a preencher esse vácuo com a própria verdade. É um processo de 4 etapas: isca, desativação, vácuo e, por fim, a extração. Certo? Vamos para a parte prática. A primeira tática é a da vulnerabilidade controlada. O objetivo aqui é dominar o campo de jogo desde o primeiro movimento, estabelecendo os termos da troca de informações. A execução é a seguinte: você implanta uma narrativa de um erro pequeno, uma insegurança calculada, algo que te humaniza, que reduz a percepção de ameaça, mas sem comprometer sua autoridade. O efeito é imediato. As defesas cognitivas do alvo caem, ele se sente seguro, e para restaurar o equilíbrio daquela díade que a gente falou, ele vai buscar nos seus próprios arquivos uma vulnerabilidade para compartilhar. A pessoa acredita que está construindo uma conexão, mas na verdade o estrategista está construindo um dossiê. Agora, vamos a uma ferramenta ainda mais poderosa. A tática 2, o silêncio dominante. Depois que o alvo começa a falar, o silêncio se torna a arma principal. Não para responder, mas para extrair mais. A execução dessa técnica é precisa, é minimalista. Primeiro passo, o alvo termina uma frase importante. Segundo passo, a resposta verbal é contida, não se fala nada. Terceiro passo, o contato visual é mantido, talvez com um leve aceno de cabeça. Essa pausa não é passiva, de jeito nenhum. É uma ação ofensiva, que cria uma expectativa, um vácuo que simplesmente exige ser preenchido. A ferramenta aqui, a verdadeira arma, é o desconforto. Veja bem, o cérebro humano é programado para evitar o vácuo social. Esse silêncio impõe o que os especialistas chamam de uma enorme carga cognitiva no alvo. Manter uma história coerente, especialmente se for mentira, já exige muito do cérebro. O silêncio sobrecarrega esse sistema, forçando vazamentos de informação só para aliviar a pressão. É por isso que se diz que quem domina o silêncio domina a verdade. Para escapar daquela carga cognitiva que se torna insuportável, o alvo começa a preencher o espaço. Ele adiciona detalhes, oferece justificativas, expande a história original e, invariavelmente, acaba revelando dados críticos que nem estavam sendo pedidos. E vamos para a tática 3, rotular a emoção. Essa é uma técnica refinada, tirada diretamente dos manuais de negociação de crises do FBI. O objetivo é contornar as defesas lógicas e criar uma conexão direta com o sistema límbico da pessoa. A aplicação é articular a emoção que a pessoa está sentindo com frases precisas, como: parece que há um sentimento de injustiça nessa situação.
Ou soa como se todo o peso da decisão estivesse sobre você. A neurociência aqui é bem clara. Quando você rotula a emoção de alguém corretamente, você cria uma sensação imediata de empatia, de compreensão. O alvo se sente validado num nível muito profundo. E o resultado? Um canal de confiança se abre e a pessoa vai fornecer informações valiosas só para manter esse canal aberto. Isso tudo nos leva ao jogo final, porque conseguir informação é só a primeira fase. A segunda é a aplicação estratégica dela. Informação não é apenas poder. Ela é a própria arquitetura do poder. Informação é a moeda mais valiosa que existe na dinâmica do poder. Ela vale mais que dinheiro, mais que status social. Conhecer as motivações ocultas, as inseguranças, os gatilhos emocionais de alguém, isso confere uma vantagem desproporcional em qualquer negociação, conflito ou aliança. Porque, no fim das contas, saber o que uma pessoa esconde é entender o sistema operacional dela. É como mapear seus pontos de pressão e suas alavancas de decisão. É a capacidade de prever o comportamento futuro dela com um grau de precisão assustador. Então, a questão final não é sobre o que se pode descobrir, mas sobre o que se fará com esse conhecimento. A chave foi apresentada. A decisão de quais portas abrir e quais manter fechadas é o que define o verdadeiro estrategista. O poder não está só em saber, mas em como e principalmente quando usar o que se sabe.